versículo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Amém, irmãos? Então a palavra que nós gostaríamos de partilhar com os irmãos hoje é a batalha invisível da mente. Nós sabemos que a nossa mente é uma fábrica de pensamentos e cabe a nós aceitarmos e rejeitarmos pensamentos que vêm da nossa mente. Já dizia um grande sábio que nas nossas cabeças voam aves. Não tem como nós impedirmos isso, mas cabe a nós decidirmos se elas vão fazer na nossa cabeça ou não. Então, a Bíblia vai dizer no livro de Romanos capítulo 12, no versículo 2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos para a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós sabemos que hoje o inimigo tem atacado os nossos pensamentos. A Bíblia vai dizer no livro de 2 Coríntios 11:3, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Quero com isso partilhar com os irmãos que atualmente o inimigo hoje tem trabalhado e tem usado a filosofia, que é o sofismo, para misturar a verdade e a mentira. E com esse versículo que nós lemos agora, percebemos que foi dessa forma que Eva foi enganada. Ou seja, o inimigo chegou até ela com uma mentira misturada com verdade, e assim então Eva foi levada a ser enganada pelo inimigo. Nós só conseguiremos governar a nossa vida quando nós conseguirmos governar os nossos pensamentos. Por quê? Porque tudo começa num pensamento. Um pensamento gera palavras. E as palavras geram atos. E os atos geram comportamentos. E os comportamentos geram hábitos e ainda assim vícios. Porque ninguém acorda de um dia para o outro e diz, a partir de hoje eu vou começar a usar drogas. Sim ou não, irmãos? Já são os pensamentos que a pessoa vai tendo, vai alimentando, que vão levá-la até a um vício. Porque tudo começa com os pensamentos que nós vamos aceitar ter na nossa mente. A Bíblia fala no livro de 1 Pedro capítulo 5 o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O versículo 8 fala: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos. Nós com isso podemos perceber que o nosso maior campo de batalha é na nossa mente. Ninguém peca sem antes gerar esse pensamento de pecar na sua cabeça. As nossas piores decisões são tomadas quando nós tomamos uma decisão baseada num pensamento errado. Todos nós enfrentamos uma batalha que ninguém vê. E a maior batalha que nós enfrentamos é na nossa mente. E a maior guerra que nós, os cristãos, podemos enfrentar acontece na mente.
Jeremias vai dizer no livro de Jeremias, vai dizer em Jeremias 17:9 o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, e quem o conhecerá? Nós precisamos de identificar que tipo ou qual é a origem do pensamento que nós estamos a ter. Porque temos o pensamento que vem de Deus, temos o pensamento que vem do inimigo, e tem o pensamento que vem das nossas imaginações, daquilo que a gente vai gerando ao longo da vida. Então, cabe a nós discernirmos de quem é o pensamento que nós estamos a ter. Porque o que nós pensamos, irmãos, influencia as nossas decisões, influencia as nossas emoções e, acima de tudo, influencia a nossa vida espiritual. A Bíblia fala no livro de Provérbios 23:7 o seguinte: porque como imaginou na sua alma, assim ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Toda vez que o inimigo nos quiser derrotar, ele vai sofrer um pensamento de derrota. Toda vez que o inimigo quiser nos afastar de Deus, ele vai colocar um pensamento de culpa. Toda vez que o inimigo quiser nos impedir de alcançarmos os nossos objetivos, ele vai colocar um pensamento de medo. Ou seja, o nosso maior campo de batalha é na nossa mente. Porque se nós não vencermos na nossa mente, nós não vamos conseguir vencer na nossa vida, no nosso dia a dia. A Bíblia fala no livro de Filipenses 4, versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, se nós quisermos vencer, nós temos que rejeitar todo pensamento negativo. E eu apontei aqui alguns passos para nós vencermos os pensamentos negativos. E o primeiro passo é o que eu já falei: identificar. De que tipo de pensamento é esse? Porque ninguém controla os pensamentos, sim ou não? Mas nós temos o controle remoto das nossas mãos para desligar o pensamento ou continuar. Então o primeiro passo seria identificar. Esse pensamento está vindo de quem? É de Deus? Então, se não é de Deus, eu tenho que rejeitar esse pensamento. E o segundo passo seria substituir o pensamento. A Bíblia fala que Jesus, quando esteve a enfrentar o diabo no deserto, ele disse: está escrito. Ou seja, toda vez que o inimigo colocar um pensamento negativo, nós temos que usar a palavra de Deus. Ou seja, trocarmos o que é pensamento negativo com a palavra de Deus. Está escrito. E nós lemos aqui no livro de Tiago 4 o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque às vezes nós não temos a força para resistir ao pensamento. Porque pensamento ruim vem para todos. Vem para crente, vem para quem não é crente. Mas cabe a nós, como disse Paulo, resistir aos pensamentos negativos, para que eles venham fugir de nós. E o terceiro e último passo para nós vencermos os pensamentos negativos, eu diria que é orar constantemente. A Bíblia fala: orai sem cessar. E é por isso que nós estamos aqui hoje no culto de oração, onde nós aproveitamos limpar a nossa mente, alinhar os pensamentos com os pensamentos de Deus e renovar as nossas forças. A oração transforma a nossa mente. Os pensamentos são organizados, a ansiedade diminui e a fé cresce. E falando em ansiedade, Jesus Cristo, ele nos mostra no livro de Mateus, no capítulo 6, o seguinte, versículo 25, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, que não cegam, nem ajuntam
em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta, não tendes vós muito mais valor do que eles? Conforme o pastor tem sempre nos ensinado, né? Nós não temos aquilo que nós queremos, mas Deus nunca permitiu que faltasse alguma coisa. E às vezes nós ficamos ansiosos, queremos aquilo outro, e às vezes os nossos pensamentos nos levam a nos preocupar com coisas que nem vão acontecer. Ou seja, a ansiedade às vezes nos leva a sofrermos mesmo antes das coisas acontecerem, não é? Então, Jesus aqui nos mostra que não adianta andarmos ansiosos, que nós temos que confiar nele. A Bíblia fala, para terminarmos, em Filipenses 4, 6, 7, que a paz de Deus guarde os corações e os nossos pensamentos. Então, essa é a palavra que o Senhor direcionou para nós, e que nós venhamos guardar o nosso pensamento. Para terminar, eu sempre termino com um testemunho. Como os irmãos sabem, eu faço o trabalho de DVD, e eu levei uma jovem senhora, e durante o percurso ela disse que é professora. Eu perguntei: professora de quê? Ela disse que é professora de filosofia. E eu logo lancei a questão: normalmente as pessoas de filosofia não acreditam em Deus. Ela disse: de facto, eu não acredito em Deus. E eu lhe perguntei: mas acreditas em quê? Ela disse: não acredito em nada. Ou seja, hoje em dia, dessa forma que o mundo está, imagina como é que os jovens hoje são bombardeados nas escolas com esses tipos de pensamentos. Ou seja, são os sofismos que Paulo queria com isso nos ensinar, porque quando nós não temos os nossos pensamentos governados, tudo aquilo que for ensinado na sociedade, nós poderemos acatar e assim perdermos a nossa fé. Amém, irmãos? Então, até aqui a palavra do Senhor.